Olá, boa noite. Estamos aqui de volta para gravar a 16ª parte do meu audiobook, A Alegria Divina, com o capítulo Duas Cabras em uma Kombi. Depois daquelas experiências malucas de campeonato de bebedores de cachaça e até um barbeiro cego, o que não faltavam eram assuntos. Aliás, lembra que eu estava morrendo de sono quando saímos do bordel? Pois bem, agora não tinha como pregar os olhos. Eu estava muito excitado, louco por respostas, querendo saber por que Pedro não podia fazer algo para Orfeu enxergar como qualquer um. Rodrigo, mesmo sendo um anjo, eu jamais poderia interferir no trabalho de outro anjo. Pedro me explicou o motivo por não poder ajudá-lo, mas para mim aquilo não era uma resposta aceitável. Ora, ele poderia muito bem entrar em contato com outro anjo e pedir para ele fazer, sei lá, um servicinho melhor. Aliás, convenhamos, deixar o cara com visão só durante a noite era uma tremenda sacanagem. Ah, mas não seria possível, pois o tal anjo com cabelo de escovinhas estava em outro lugar, parece que em uma galáxia bem distante. Rodrigo, o nome dele não é cabelo de escovinhas, mas Lebesbrief. Pedro me corrigiu após me explicar pela 10ª vez o motivo dele não poder ajudar. Lebesbrief? Mas isso é alemão, Pedro. Isso quer dizer carta de amor. Rodrigo, esse é o nome que ele escolheu e eu acho bonito, poético até. Realmente, os anjos tinham gostos estranhos demais. E respondendo sua próxima pergunta, Pedro continuou, o que atraiu Lebesbrief foi o amor de Orfeu. Então quer dizer que esse tal de bilhetinho de amor é tipo um cupido, é isso? Cupido não existe, Rodrigo. Lebesbrief é um anjo que se guia pela força do amor que existe entre as pessoas. Não um mito que joga flechas nas pessoas para que elas se apaixonem. Tá bom, Pedro, tá bom. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Qual que é o seu nome de anjo, Pedro? O seu nome verdadeiro? Um dia eu te conto, mas agora isso é segredo, Rodrigo. No mínimo deve ser algo bem esquisito para você fazer tanto mistério. Nem tanto, Rodrigo. Pelo menos é bem melhor do que Barba das Calcinhas. Ai, como sempre você está jogando sujo. Esse não é meu nome, Pedro. Isso era o meu apelido. Assim que voltei a me concentrar na estrada, de repente vejo passar do meu lado um casal de pombinhos apaixonados, de mãos dadas e rindo sem parar. E você deve pensar que isso não tem nada demais. Só que eu estava dirigindo a 60 km por hora. E quando olhei melhor, eu descobri que eram o quê? 2 fantasmas. Que merda! Gritei assustado quando sorriram para mim e acenaram. Peraí, assombração simpáticas? Que cato é disso, Pedro? Pedro apenas acenou de volta para eles que sumiram no horizonte. Fiquei de cara, lógico. Afinal, por que Pedro não me avisou logo que eram Orfeu e Consuelo que apareceram jovens do jeito que se conheceram só para se despedirem de nós? Sei lá, pelo menos assim ele me poupava do susto. Pedro, você bem que podia ter me dito, olha, não se assuste, mas tem um casal de assombrações do lado da sua janela. Mas não, você prefere me matar no coração. E se eu batesse a Clotilde? Você ia ficar bem, porque é um anjo, mas eu e Ginny Simons somos mortais. E mortais, caso você tenha se esquecido, morrem, Pedro. Foi então que me dei conta de que Orfeu estava morto. E apesar de mal conhecê-lo, creio que eu deveria me sentir triste por sua morte, mas algo dentro de mim me deixava tão feliz que não pude evitar derramar algumas lágrimas de felicidade. Citação: não existe amor falso ou amor verdadeiro. Amor é amor, e sendo assim, não existem variações. O que é pior do que viajar em uma Kombi sob um calor de mais de 40 graus, com 2 cabras que não param de fazer mé? E o cheiro então? Caramba, mas como elas fediam. Claro, o único que parecia incomodado com a situação era eu, porque Ginny Simons estava tão feliz com suas amiguinhas que pulava e latia sem parar. Quanto a Pedro, bem, ele era um anjo. No mínimo, deveria ter um sistema de filtragem de carniça no nariz. E toda hora eu reclamava. Até ameacei abrir as portas e jogar as cabras para fora, no meio da estrada. Mas Pedro me pedia paciência. Só que ele não falava assim, calma, tenha paciência, que nada. Ele aproveitava para dar umas agulhadas. Olha, isso pode ser uma oportunidade para você aprender a ter mais paciência. Ele fazia isso só para me deixar mais irritado. E quando Pedro percebia que eu estava quase explodindo de raiva,
Ele falava para eu relaxar, respirar bem fundo. Respirar fundo? Você tá maluco? Se eu não prender a respiração, eu acabo desmaiando, Pedro. Ótimo, pelo menos desmaiando você fica de boca fechada. Ô anjo desaforado. Finalmente, depois de horas dentro daquele forno sobre rodas com cheiro de bosta de cabra, Pedro parou em uma chácara. Aleluia! Acho que ele vai vender as cabras para a proprietária. Cheguei a dar pulos de alegria pensando nessa possibilidade. Pedro então desceu e bateu palmas em frente ao portão de madeira, que ficava na frente da chácara. Logo em seguida, uma senhora veio nos receber no portão. Com ela veio também um garoto magricela e dentuço com cerca de 10 anos de idade, trazendo nos braços algumas garrafas de leite. Boa tarde, vocês vieram comprar leite? A mulher nos perguntou depois de pegar uma garrafa de leite dos braços do menino e nos oferecer um pouco. Pedro pegou a garrafa, pagou a mulher e deu um gole bem longo. Depois, ele elogiou a qualidade do leite, o que a deixou bem orgulhosa. Em seguida, ele pegou as outras garrafas que o garoto carregava, pagou por elas e as guardou dentro da Clotilde. Assim que a porta da Kombi se abriu e o cheiro de merda espalhou pelo ar, a senhora e o garoto dentuço começaram a rir. No mínimo, deviam nos achar malucos por viajar com 2 fábricas de bosta dentro de uma Kombi. Aliás, pela minha cara de raiva, ela deve ter achado que só o Pedro que era maluco. Mesmo assim, na sua curiosidade de criadora, ela quis ver mais de perto nossas cabras. Nossa, mas que belos animais, ela comentou. Onde você os conseguiu? Pedro não quis entrar em detalhes, por isso perguntou se ela queria ficar com as cabras. A resposta dela foi que seria uma boa aquisição para sua chácara, mas que não acreditava ser capaz de pagar por elas porque o seu negócio de venda de leite de cabra não estava muito bem das pernas. Mas Pedro sempre tinha um jeito para tudo. Te dou as 2 cabras em troca de algo que possa me interessar na sua chácara. Ela ficou surpresa e eu idem. Afinal, o que tinha naquela chácara que ele poderia querer? Para ele dirigir até lá quase 20 quilômetros fora da nossa rota beira-mar, só podia ser por algo muito bom. E eu sentia que só podia ser algo grandioso, sabe como é? Quem sabe era um cajado capaz de fazer as coisas levitarem, ou uma jarra sagrada com poderes de transformar água em chope. Sim, é claro que eu estou exagerando no meu sarcasmo. Depois de um tempo esperando, com eles dentro da casa da chácara e eu do lado de fora, apoiado no portão e sendo encarado pelo moleque dentuço, que nem piscava de tão concentrado que estava em me decifrar, finalmente Pedro deu o ar da graça. E ele estava feliz, sorridente além da conta, e vinha carregando uma mala de couro bem velha, cujas alças se resumiam a 2 pedaços de corda que ele segurava com todo orgulho. Então, ele abriu a porta da Clotilde e entregou as cabras para a senhora. Que maravilha! Todo mundo feliz e eu com a maior cara de tacho querendo saber o que tinha dentro da bendita mala. Antes, porém, Pedro falou que o leite que ela vendia era muito bom, mas com as novas cabras, ela teria muito mais sucesso se aprendesse a fazer queijo em vez de vender só o leite. Mas não podia ser um queijo qualquer. Então, ele abriu o porta-luvas da Clotilde e retirou um rolo que parecia ser de papel bege, no qual ele dizia ter uma fórmula maravilhosa de queijo de cabra que ele tinha conseguido com o francês amigo dele. Nem quis saber quem era o tal do amigo francês. No mínimo, deveria ser alguém que ele conheceu lá pelos tempos da Idade Média, porque eu vi que as letras mudaram assim que ele abriu a folha de papel estranho. A receita foi do latim para o português, assim, num passe de mágica. E como é que eu sei que aquilo era antigo? Horas, porque ninguém mais escreve em pergaminhos e nem em latim. Tome, leia com atenção e faça exatamente como está escrito, que em breve a senhora fará os melhores queijos de cabra do mundo. Pedro falou assim que entregou para ela o pergaminho com a receita dos queijos de cabra. Ela agradeceu, mas não sem antes estranhar a coincidência. Havia tempo que ela pensava em fazer queijos, mas nunca teve coragem de tentar aprender. E agora, justo agora, um estranho chegava com uma receita e 2 cabras de ótima qualidade? Isso só podia ser coisa do destino. Mas o que tinha dentro daquela maleta?
Eu perguntava o tempo todo para Pedro, mas ele me pedia para ter paciência, porque logo eu saberia. É uma barra de ouro, Pedro? E ele respondia, não. Ah, então já sei, é uma capa capaz de nos deixar invisíveis? Claro que não, Rodrigo. Então é o cálice sagrado, Pedro. Não, não é. Ah, como eu me divertia quando Pedro ficava impaciente com a minha teimosia. E ele não me contou, e nem me deixou chegar perto da maleta. Acredita que ele mandou Gene Simons ficar de olho em mim e latir se eu tentasse xeretar na maleta? E Gene obedeceu. Ele ficava me olhando fixamente, na base do nem tente me enganar porque eu chamo Pedro. Caramba, mas eu nunca pensei que Gene fosse capaz de ler meus pensamentos. Olha, eu mal pensava em algo e ele já sentava em cima da maleta e ficava me vigiando. Eu até estava dando razão quando Pedro dizia que eu era previsível demais, porque até o meu cachorro parecia mais esperto do que eu. Pedro, aquela mulher ficou tão feliz com as cabras e com a receita de queijo que eu fiquei pensando no que ela disse sobre o destino ter levado a gente até a sua chácara. Claro que sei que isso não tem nada a ver com destino. Afinal, você é só um anjo que foi lá trocar umas cabras, certo? Ele assinou com a cabeça, concordando. Mas o que eu queria saber, Pedro, é se existe destino, essa coisa de nascer predestinado, sei lá, ter uma missão. Na hora, eu tentava ser o mais direto possível, mas eu me enrolava com as palavras. Não enrole, Rodrigo. Pergunte logo o que você quer saber. Olha, Pedro, veja bem. Isso não quer dizer que eu acredite que a gente nasce predestinado, mas é estranho tanta gente acreditar nessas coisas, você não acha? E tem mais. Muitas coisas acontecem de uma maneira tão estranha que é impossível a gente dar de ombros e dizer que não existe destino. Não existe destino, Rodrigo. Como assim não existe destino? Não que eu fosse religioso, mas durante tanto tempo eu acreditei que meu destino era ser milionário. Era como se tudo já estivesse escrito, que fosse algo que tinha que acontecer. E se eu perdi tudo e acabei indo para na 25 de março, sei lá, de repente o meu destino era conseguir tudo e depois perder. Como pode notar, eu sempre vivi em um turbilhão de crenças e descrenças. Uma hora eu dizia não crer em nada, mas logo em seguida eu me contradizia, achando que o destino era obra do Senhor. Por isso, eu não conseguia simplesmente aceitar que o destino não existia. Então, eu comecei a perguntar para Pedro. Quer dizer que uma pessoa não nasce predestinada? Me ajeitei no banco da Kombi para entender melhor o que Pedro queria dizer com não existe destino. Mas Pedro, e o que diz de Hitler que causou uma guerra que matou milhões? Sei lá, é só ler sobre ele para perceber que tudo parecia escrito, como se alguém lá em cima, ou sei lá embaixo, tivesse escrito um roteiro. Por exemplo, se Hitler tivesse morrido na Primeira Guerra Mundial, ele não teria levado a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Só que aconteceram tantas coisas estranhas que acabaram poupando a vida daquele monstro que tudo indica que ele tinha que existir e causar todo aquele sofrimento. Poxa vida, explodiram uma bomba sobre a mesa dele, muita gente morreu, mas ele se salvou só com alguns arranhões. E não foi só por isso, porque a vida dele foi salva várias vezes durante a Primeira Guerra, quando ainda estava nas trincheiras, e sempre de maneira misteriosa. Ok, Pedro, eu usei Hitler como um exemplo, mas eu poderia ter usado muitos outros exemplos de pessoas predestinadas que fizeram coisas tão extraordinárias que não há como duvidar de que já estava escrito, que tudo já estava escrito, que é o destino. Tem um exemplo até de gente comum, como um homem da minha cidade, que desistiu de viajar na última hora e acabou se salvando de um acidente de ônibus que matou todo mundo. E ele mudou de ideia na última hora de embarcar. Ele ficou vivo e todo mundo morreu. Isso para mim é destino, você não acha? Pedro me ouviu falar sem parar. E eu poderia falar por horas sobre o assunto. O problema é que conversar com quem não diz nada e só fica observando é uma coisa capaz de nos deixar sem argumentos. É aquela coisa de você falar, até chegar uma hora em que você desiste de matracar e pergunta: e aí, não vai falar nada, vai ficar calado? Ora, aquele ditado de quem cala consente nem sempre é verdadeiro, porque muitas vezes quem cala só está esperando ver até onde vamos com os nossos argumentos absurdos, só para depois nos derrubar com pouquíssimas palavras.
Então, Pedro começou a falar. Vamos concordar com uma coisa, Deus pode ser tudo, menos um carrasco, ok? Então, pelo que você me diz, se estava escrito, isso deve ser obra de Deus, correto, Rodrigo? Tentei explicar melhor meu ponto de vista, mas Pedro me pediu para não falar, apenas acenar com a cabeça se eu concordava ou não. Então ele continuou. Mas que Deus é esse que vocês imaginam? Um Deus sádico que condena um homem ao sofrimento e que escolhe a vida que cada um deve ter, por acaso é essa a imagem que fazem dele? E sendo assim, se Deus determinar que você será um mendigo, então não há nada que possa fazer para mudar seu destino, porque já está tudo lá, escrito, nas páginas do livro da vida, certo? Pedro, então, tocou no para-brisa da Clotilde e imediatamente apareceu uma imensa equação matemática estampada no vidro, cujo resultado mudava conforme algum algarismo era alterado. E eles se alteravam o tempo todo, brilhando e apagando, trocando de lugares, e todas as vezes que o resultado mudava, um som de sininho tocava. Blim, blim, blim. Rodrigo, o destino é como uma equação matemática bem complexa. Então, conforme a equação se apresenta, basta você somar ou usar uma boa calculadora científica para saber o resultado final. Mas se você mudar o número de lugar, se tirar um sinal de subtração e o substituir por um de multiplicação, todo o resto será mudado, alterando assim o resultado final. E assim é o destino, uma imensa equação que muda o tempo todo de acordo com suas escolhas. Você, por exemplo, Rodrigo, você nasceu pobre e pela sua equação original, seu final deveria ser a miséria. Mas assim que resolveu mudar sua vida, indo para São Paulo, todo o resto se alterou. Você tinha então uma nova equação. Mas como você mudou uma coisinha aqui e outra ali, novamente o resultado foi alterado. Pedro continuava dirigindo, olhando fixamente para a estrada e eu prestando atenção em cada palavra. Dini estava entre nós, deitado em cima do banco, seu lugar favorito. Pedro então se virou para pegar uma garrafa de leite e bebeu tudo de uma vez. Achei engraçado o jeito com que o leite escorreu pelo seu queixo, mas me mantive inalterado, sério, esperando ele continuar sua aula. Porém, antes de continuar, Pedro parou a Clotilde e chamou um senhor que caminhava solitário pelo acostamento. Assim que ele se aproximou, Pedro pegou as outras garrafas de leite que havia guardado e lhe entregou. Beba esse leite até a última gota, que logo o senhor estará curado dessa sua úlcera. O velho arregalou os olhos e estendeu as mãos, acomodando as garrafas sob seus braços. E antes que ele tivesse tempo de dizer algo, Pedro acelerou, voltando ao nosso assunto. Rodrigo, se tudo fosse imutável, se o destino fosse algo de que não se pode escapar, um criminoso jamais poderia ser condenado por seus atos, pois não lhe restaria outra vida além daquela que foi escolhida por Deus. Você matará e roubará, mas nada pode fazer para mudar a sua vida, pois seu destino foi escrito por mim, o próprio Deus. Não é assim que você acha que ele falaria? Você, como muitos, pode até dizer que o bandido já nasceu em pecado, por isso ele deveria lutar contra a sua sina. Mas se o destino foi escrito por Deus, como pode um simples mortal ir contra a vontade de Deus? Se Deus brinca com as vidas das pessoas, como pode ele pedir para que tenha fé nele? Não faz sentido. Já imaginou Deus dizer: farei com que sofras, jogarei as piores pragas sobre o teu leito, mas não te preocupeis, pois se suportares toda a carga que deposito em tuas costas, será regiamente recompensado quando morreres. Ora, isso não tem nada de divino, isso é maldade, e Deus não tem nada de mal. Pedro fez outra pausa para beber o resto da garrafa de leite que sobrara. Novamente, ficou com leite no queixo. Só que dessa vez, Dini Simons lambeu sua boca sem ele se importar. Meu caro Rodrigo, não existe destino e Deus não escreve nada. Não existe essa coisa dele escrever certo por linhas tortas. Tudo é resultado do que vocês escolhem, daquilo que fazem uns com os outros. O homem pode nascer miserável e mesmo assim alcançar o sucesso, pois quem irá escrever sua história será ele, jamais Deus. Ué, e o karma? Quebrei a promessa de ficar calado.
E aquele papo de que um homem pode nascer rico, mas se for ruim pode voltar em outra vida como um mendigo só para aprender a evoluir. Rodrigo, para quem não gosta de religião, saber que você acredita em muitos dogmas? Não entendo, Pedro. Você diz que não existe castigo divino, que tudo é criação do homem. Depois diz que não existe karma. Isso quer dizer que ninguém paga pelos erros que comete? Pedro balançou novamente a cabeça negativamente. Você e suas perguntas sobre pecados e castigos. Ok, Rodrigo, vou explicar só mais uma vez. Cada um colhe aquilo que planta, mas existem aqueles que plantam e deixam para os outros o trabalho de colher. Quem cobra é sempre aquele que se sente ultrajado, e quem paga é aquele que se julga devedor. Os pecados, como vocês imaginam, não ofendem ao Senhor, mas a moral e a justiça dos homens. Portanto, se alguém cometeu muitos erros em outras vidas e reencarna carregando uma grande dívida, o mínimo que ele deveria ter é a consciência dos seus débitos, certo? Então me responda, quais foram os erros que você cometeu em suas outras vidas, Rodrigo? Sei lá, devo ter feito muita coisa errada para estar nessa merda de vida. E se eu dissesse que você foi um criminoso, um barão que viveu na Itália, que matava e roubava o dinheiro dos pobres, por isso veio para essa vida só para perder tudo o que conquistou? Olhei para Pedro em busca de algum sinal de que aquilo era uma brincadeira, mas Pedro permaneceu impassível. Eu, um barão que roubava e matava? Bem, se eu realmente fui tão ruim, nada mais justo que eu pagasse pelos meus erros. E foi isso que respondi com um ar de superioridade, pois para mim ele tinha acabado de se contradizer. Horas, uma hora não existia karma e logo depois eu estava pagando pelos meus erros, então o vencedor naquela discussão seria eu, não ele. Mas Pedro não era tão fácil de se dobrar. E se eu disser que tudo é uma mentira, Rodrigo, que você nunca foi um barão e que jamais roubou os pobres? Pronto, engoli a seco meu ar de superioridade. Percebeu como vocês acreditam em tudo, Rodrigo? Bastou uma mentira para você acreditar que estava pagando por algo que nem imaginava que tinha feito. E pela sua reação, acreditar nisso foi até bom, porque assim você se sentiu mais aliviado em saber que estava resgatando seus erros do passado, em vez de estar colhendo os frutos das escolhas dessa vida, não é mesmo? Mas é isso que muitas pessoas fazem. Ao escolher um karma, elas jogam as culpas no passado, em erros que nem mesmo conhecem, mas que ainda assim procuram neles uma resposta para seus sofrimentos. E é mais fácil achar que tudo é culpa do karma, pois assim vocês dizem, eu nunca tive nada porque meu karma é pesado. Ora, se alguém não consegue nada, a culpa é de suas limitações, de suas escolhas. Aliás, meu caro Rodrigo, que lógica haveria em pagar por um erro que nem sabe que cometeu? Por exemplo, mesmo que tivesse sido tal barão, só o fato de desconhecer seus crimes já seria um absurdo até pelas leis terrenas. E se alguém não sabe pelo que está pagando, como é possível ele se arrepender? Por isso, Rodrigo, as memórias do passado devem permanecer no passado. Os erros do passado devem permanecer no passado, e qualquer coisa que se faça para resgatá-los não tem nada a ver com a justiça de Deus, mas com a justiça dos homens, que na maioria das vezes se fundamenta no desejo de vingança e reparação. É só isso.